Hoje nós vamos ministrar uma palavra, você pode estar acompanhando aí no seu boletim. E essa palavra, obviamente nós precisamos de revelação da parte de Deus em todas as palavras. Mas essa palavra é uma palavra sólida. É necessário que você volte para o seu espírito, para perceber no espírito cada palavra ministrada nessa noite. A princípio você pode, foi o que eu passei, você pode ter uma mistura de sentimentos e percepções, mas acredite, esse é o caminho que a revelação da graça de Deus está te conduzindo. A graça de Deus não é uma doutrina, a graça de Deus não é um estilo, de maneira de trabalhar, a graça de Deus é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando você tem revelação da graça, revelação de Cristo, a Bíblia diz que você se torna tal qual Ele é. Eu sei que a princípio nós pensamos sempre voltados para o comportamento moral, não é verdade? Eu vou me tornar um marido melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, ok. Isso realmente a revelação vai produzir em você. Mas o contemplar o Senhor, a revelação da graça do Senhor, filho, vai te levar a um nível mais elevado de vida. É o que nós chamamos de o Espírito de Cristo, o Espírito da graça. Quando eu digo Espírito, eu não estou dizendo uma criatura. Quando eu digo Espírito, eu estou dizendo um estilo de vida, uma maneira de viver, uma maneira de analisar todas as circunstâncias, uma maneira de tomar decisões na sua vida, sempre voltado com esse Espírito, o Espírito de Cristo. Quantos querem ter luz nessa noite? Feche seus olhos, os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. Pai, eu oro agora pela vida dos teus filhos. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, revela todas as escamas dos nossos olhos, que possamos contemplar o Senhor sem nenhuma interferência, sem nenhum véu, mas que possamos contemplar o Senhor plenamente nessa noite. E ao contemplarmos o Senhor, glória de Deus será acrescentada nas nossas vidas, de maneira que vamos passar essa glória aonde estivermos, vamos manifestar Cristo aonde estivermos, em o nome de Jesus, amém. Para introduzir a palavra, eu queria mencionar para os irmãos algo que aconteceu, talvez há umas 3 semanas ou 2 semanas atrás, que foi um estupro de uma menina de 10 anos por um familiar. Ela veio a se engravidar e a justiça não somente permitiu o aborto, como determinou que essa criança abortasse. O aborto, nesse caso, no nosso país, no Brasil, ele é permitido, é uma lei, não está em discussão. Se ficou grávida por causa de estupro, tem o direito a abortar. Mas aí o que aconteceu? Houve muitas discussões nas mídias sociais, irmãos se posicionaram e falaram: pastor, nós temos que tomar uma posição quanto a isso. Primeiro princípio que eu quero falar com você é que nós não temos que ter posição ou um posicionamento a respeito de todas as coisas. Não temos. Certa vez o Senhor Jesus, vieram até ele uns irmãos e falaram: Jesus, nosso pai morreu e o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Fala para ele, Jesus. O que Jesus respondeu para esse homem? Então vem cá, vamos ver aí, quanto que é a herança? Vamos repartir aqui. Você é o mais velho? Você vai receber porção dobrada. Você é o mais novo? Foi isso que o Senhor falou? Não. O Senhor deu uma resposta para aquele homem. O que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu fui constituído juiz partidor? Não foi para isso que eu vim. Eu não vim para discutir herança familiar. Esse não é o meu propósito.
Talvez você pense assim, pastor, mas Jesus poderia ter dado uma opinião, um conselho. Não, filho. Jesus sabia para que ele veio. E essa deve ser a sua atitude também. Você não tem que tomar necessariamente posição em todas as questões. Certa vez aconteceu algo na Bíblia, um rei de Israel chamado Josias. Foi um rei de Deus. Josias foi usado por Deus para trazer um reavivamento na nação de Israel. O próprio Jeremias fez uma lamentação, um requiem, uma lamentação pós-morte para Jeremias. Era um homem de Deus, mas morreu jovem, 37 anos. Por que ele morreu jovem? Porque ele entrou em guerras que não era para ele. A Bíblia diz que o rei do Egito, Faraó Neco, o Egito fica ao sul de Israel. O rei do Egito, Faraó Neco, foi fazer uma batalha, uma guerra contra o rei da Assíria, que fica ao norte de Israel. Portanto, o exército de Faraó, do Egito, tinha que passar pelas terras de Israel, chamada de Via Maris, ou o caminho dos mares, mencionado no Evangelho de Mateus, que é onde Jesus pregou. E aí, Josias quis se meter na história. Vê, era uma guerra entre o Egito e a Síria. E quando Faraó está passando ali com o seu exército, Josias, não, o que é isso? Vou permitir isso aqui não. O que o faraó Neco falou para Josias? Josias, o que você está fazendo? Eu não vim aqui para guerrear contra você. Outra coisa, quem sabe foi Deus que planejou essa guerra e você está entrando para resistir a Deus. E a Bíblia diz que Josias então lançaram uma flecha ao acaso, e a flecha caiu e matou Josias, 37 anos. Isso que eu chamo de desperdício de vida. Por quê? Porque resolveu se intrometer numa guerra que não dizia respeito a ele. A mesma coisa você, filho. Fuja de guerras que não lhe dizem respeito. Só entre em guerras e questões de Deus para a sua vida. Então, por exemplo, essa circunstância que aconteceu e que repetidas vezes acontecem nesse mundo caído. Você não tem que ter uma posição sobre o que é certo, o que é errado, o que você concorda ou deixa de concordar. Porque é uma pegadinha do diabo para você. Não importa o que você fala, sempre vão te condenar, te acusar. Pastor, mas nós somos favoráveis ao aborto? Não. Pastor, nós somos favoráveis ao estupro? Também não. Pastor, então o que nós vamos falar? E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você vai falar o que o Espírito de Cristo diria: há perdão. Pastor, o que o senhor acha dessa circunstância? Sobre o aborto, sobre o estupro? Há perdão. Há perdão para um estuprador de criança de 10 anos, há perdão para ele. Há perdão para uma mulher que aborta uma criança que é a única inocente também na história, há perdão. Há perdão. Mas quem se levantou nas mídias para declarar isso? Que há perdão da parte de Deus. Porque se falar isso, leva pedrada. Todo mundo se levanta contra. Mas esse é o Espírito de Cristo. Certa vez, de manhã, estava lá Jesus. Os fariseus vieram pegar Jesus, fazer uma armadilha para Jesus. E trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Eles chegam para Jesus, a mulher tinha sido tirada da cama. Tirou a mulher da cama ali, cometendo o adultério,
e trouxeram, talvez envolvido em lençóis, trouxeram até Jesus e arguíram Jesus. Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar esta mulher. E o que o Senhor diz? Eu pergunto para os irmãos, Jesus é a favor de adultério, irmãos? Não. Jesus é a favor de prostituição, de pornografia, de licenciosidade? É claro que não. Mas o que Jesus respondeu para aqueles fariseus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um por um. Começou pelos mais velhos, porque se espera que os mais velhos tenham um discernimento melhor, e foi passando até chegar aos mais novos. Vê, aquele grupo de fariseus eram mestres. E como mestres, eles eram como Jesus, eles tinham também discípulos. Então ali estão os mestres fariseus com seus discípulos. Se Jesus tivesse falado assim, vamos supor que Jesus falasse assim: vocês não têm piedade? Olha essa mulher, ela cometeu um pecado terrível, mas precisamos ter misericórdia. Aquele fariseu poderia se levantar e dizer: olha, eu poderia apedrejá-la, mas hoje eu resolvi ser misericordioso. E aí o discípulo ia olhar para o seu mestre e falar: oh, como o nosso mestre é bondoso, magnânimo. Mas não foi isso que Jesus fez. Se o mestre fariseu pegasse a pedra e jogasse na mulher, eles sabiam que ele era pecador, que ele não era perfeito. Então o mestre fariseu seria um hipócrita. Mas o mestre fariseu, sabendo que havia pecado neles, o que eles fizeram? Foram embora, um por um. E aí os discípulos olhavam e pensavam: que? Nosso mestre também não está bem na foto. E aí foram saindo um por um. E ficou só a mulher e Jesus. Aquela mulher não tinha planejado se encontrar com Jesus logo após aquele pecado. Muitas pessoas também não planejam se encontrar com o Senhor. São trazidas, às vezes, debaixo de condenação e são colocadas diante do Senhor. E o que o Senhor falou para aquela mulher? Cadê os teus acusadores? E ela falou: foi todo mundo embora, Senhor. O que o Senhor respondeu para ela? Olha, eu posso te apedrejar. Você sabia que eu podia te matar com uma pedrada? Mas eu não vou fazer isso. Foi isso que o Senhor falou para ela? Não. O Senhor falou: eu não te condeno. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. É porque nós confundimos exortação com condenação. Eu pergunto para os irmãos: Jesus exortou aquela mulher a não pecar mais? Sim, ele falou: não peques mais. Mas ele condenou aquela mulher? Não. O que ele estava dizendo para aquela mulher? Porque eu não te condeno, você está qualificada agora a viver uma vida sem pecar. Sem pecar. O que ele disse para ela? Eu te perdoo. O que nós devemos dizer para as pessoas? Seja um estuprador miserável. O que você tem que ter alguém na cadeia para dizer para ele: olha, seu miserável pecador, esse pecado seu, ele é inqualificável. Mas isso mostra ainda mais a grandeza do amor e da obra do nosso Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Há perdão para estupradores de crianças de 10 anos. Na cruz do Calvário, há perdão disponível para mulheres que abortam. Quantos creem nessa mensagem? Há perdão. Essa deve ser as palavras que saem das nossas bocas. Não palavra de condenação, não palavra de acusação, porque às vezes os irmãos são levados a se tornarem militantes, não é verdade? Qual que é a militância? Querer impor ao mundo
um comportamento moral que é dos filhos. E aí querem colocar leis para que possa mudar o comportamento dos homens lá do mundo. Eu pergunto para você, lei muda alguém? Não! Já existe uma lei que não pode estuprar, mas segura alguém de cometer? Não! Existem várias leis morais, está me entendendo? Mas isso não traz transformação. Se lei transformasse alguém, Moisés ia fazer todo o serviço, não precisava de Jesus ter vindo. Não pregue lei para as pessoas, não ministre condenação às pessoas. A única mensagem que tem poder para transformar o homem é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Há perdão. Há perdão para políticos que querem fazer leis que aprovem essas barbaridades. Há perdão para eles também. Então o posicionamento que você tem que ter e a palavra que você tem que liberar é essa: há perdão para você. Quantos dizem amém? Então a primeira coisa é, o Espírito de Cristo é, eu não te condeno. O Espírito de Cristo é, há perdão. Há perdão. Há perdão para todos, para todos. Mas nós preferimos condenar. Lança fora toda palavra de condenação. Lança fora. Lança fora. Pastor, o que vão dizer de nós? O que vão dizer de nós? Olha, às vezes as pessoas acham que essa mensagem de que há perdão para todos não cria resistência nas pessoas, mas é o contrário. Se você chega, por exemplo, para um homossexual e fala para ele, há perdão para você, o que ele vai te falar? Por que você está me dizendo isso? Então na sua cabeça o que eu faço é pecado? Está errado o que eu faço? Ele vai resistir você. Por quê? Porque só precisa de perdão quem reconhece que está no pecado, que está no pecado. Apesar do perdão ser para todos, mas só vai desfrutar de perdão quem se levantar e dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador e eu preciso do perdão imerecido do Senhor. Essa é a mensagem. Ela não é uma mensagem que vai atrair. Por que não vai? Porque é uma mensagem que pode, e há resistência na pessoa em reconhecer o seu pecado e o seu erro. Mas essa deve ser a nossa mensagem. Amém, meus irmãos? Há perdão, há perdão. Esse é o Espírito de Cristo. E olha, a graça de Deus, ela é um suprimento para a sua vida. Você recebe tudo por causa da bondade, do amor, do favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Mas a graça de Deus vai além disso. É muito mais do que isso. A graça de Deus é um estilo de vida. A graça de Deus é um posicionamento. Só que presta atenção no que eu vou te dizer. Você só consegue isso contemplando o Senhor. Homem nenhum, na sua força humana, na sua decisão, consegue ter esse padrão. Homem nenhum. Por isso nem tente. Simplesmente contemple ao Senhor. Olha para Cristo. Cada vez que você olha para Cristo, você é transformado. Por isso, filho, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Filho de Deus lê a Bíblia todo dia. Por quê? Porque é na Bíblia, na palavra de Deus, que você vai enxergar Cristo. Então você tem ouvido a mensagem do Evangelho da Graça. Você tem sido alimentado por essa mensagem. É necessário que você tenha fome pela palavra de Deus. É necessário que você leia a palavra de Deus.
Comece pelos evangelhos, mas tem que ler, todo dia tem que ler. Não é lei, é resultado de revelação. Mas tem algo interessante que acontece com a mensagem da graça. Você ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 100 vezes, mas quando você vai falar, você não consegue expressar em palavras. Por que não consegue? Porque precisa de revelação. Sem revelação não consegue falar, não consegue. Mas há uma outra coisa também. Se você ouve a palavra da graça 9 vezes, e na 10ª vez você pega um pregador aí da internet, conhecido, e que está pregando lei, se você ouvir lei uma única vez, zera tudo aqui para trás. Zera tudo. Por isso que você tem que ouvir somente a graça, a mensagem do Evangelho da graça. Somente essa mensagem, mas deve ouvi-la continuamente. Porque é a mensagem do perdão para quem não merece. Para quem não merece. Por que é tão ruim você ouvir uma mensagem de lei? Porque se você misturar lei com graça, não vai produzir uma lei engraçada na sua vida. Vai produzir morte. Morte que eu falo não é condenação a ir para o inferno. Morte é uma sensação interior de afastamento. Morte é uma sensação que você está desconectado de Deus. Por quê? Porque quando você ouve a lei e você vê que você está desqualificado, fora do padrão, você se desconecta de Deus. Paulo vai dizer que você está desligando de Cristo, decaiu da graça. Por isso que é importante que você viva sendo alimentado diariamente, ouvindo diariamente a mensagem do Evangelho da graça. Quando dizem amém. Lá em Lucas 9,51, a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e ele tinha que passar por Samaria. E aí ele mandou os discípulos à frente para procurar hospedagem para ele. Jesus não queria, ficar de graça na casa de ninguém. Jesus queria pagar hospedagem para ele e para os seus discípulos. Mas a Bíblia diz que os samaritanos rejeitaram Jesus. Não, vai dormir aqui não, caça outro rumo. Rejeitaram o Filho de Deus. E aí Tiago e João, olha a postura de Tiago e João. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não os receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa é a postura de muitos crentes. Eu entendo. Estão rejeitando o Filho de Deus. Quando as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, ou rejeitam o Cristo, o primeiro sentimento que vem não é exercer juízo ali, ira de Deus, condenação. Foi o que Tiago e João tiveram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas olha a resposta do Senhor para eles. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Que espírito os discípulos estavam manifestando ali? Espírito de condenação, espírito de julgamento, espírito de juízo. Mas Jesus falou: esse não é o Espírito de Cristo. Vocês não sabem. Qual que é o Espírito? Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Esse é o Espírito de Cristo.
Pastor, a ira de Deus não virá? Sim, ela virá. Ela virá. Mas quando ela vier, você nem vai estar aqui, vai ser arrebatada em nome de Jesus. Mas enquanto ela não vem, nós pregamos a mesma mensagem de Jesus. Qual que é a mensagem de Jesus? O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Há perdão para todos. Há perdão para todos. É essa mensagem que nós estamos falando. É a única mensagem que tem. Não é a mensagem que Tiago e João queria: desça fogo do céu, consuma as pessoas, não. É a mensagem que há perdão para todos. O Filho de Deus se manifestou para salvar e não para condenar os homens. Quantos dizem amém? Essa é a mensagem, essa é a mensagem. Nós não estamos aqui para condenar. O espírito do mundo é de condenação. Se você liga o noticiário, você vai ver lá o repórter: condena um, condena outro, fala mal de outro. Se você conversa com pessoas aí fora, estão condenando uns aos outros. Mas nós não. Nós temos o Espírito de Cristo e nós manifestamos esse Espírito. Há perdão. Há perdão. Não condenamos ninguém. Quantos dizem amém? Há perdão para todos, para todos. Agora não pense, como eu disse para você, que a mensagem da graça produz simpatia. Há até uma crítica, né? Fala assim: então agora é a hipergraça. Olha, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você é capaz de dizer para um homem que estupra criança que há perdão para o pecado dele, essa realmente é uma hipergraça. Não é um termo bíblico, mas quer dizer que é grande, excessivamente grande. Agora, se você não consegue enxergar ainda quão grande é a graça de Deus, é porque você ainda não consegue mensurar o quão grande é o pecado. É o pecado. Todos aqueles que entendem a grandiosidade do pecado e que há perdão disponível na cruz do Calvário para qualquer pecado, ele vê o quão abundante é a graça de Deus. A graça de Deus. E é nesse nível que nós estamos sendo conduzidos. Agora, esse Espírito da graça, ele não é algo simplesmente que você escolhe. O Espírito da graça vem quando você olha para Cristo, quando você contempla Cristo. A glória, a natureza de Deus é acrescentada a você. Então, se a graça de Deus tem incendiado o seu coração, você tem que se alimentar da palavra. E quanto mais cheio da palavra, mais você é transformado. Mais você é transformado. E olha, às vezes é imperceptível aos olhos naturais, mas nem por isso deixa de ter poder. Deixa de ter poder. Quando você contempla Cristo, algo poderoso está acontecendo em você. Um processo de transformação está acontecendo na sua vida. Você mesmo não consegue ver, mas acredite, está acontecendo. E eu quero usar como exemplo desse processo de transformação o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que cresceu na graça de Deus. Ele cresceu no Espírito da graça, que é o Espírito de Cristo. As cartas de Paulo escreveu aproximadamente 3/4 do Novo Testamento, 75%. E as cartas de Paulo, elas estão colocadas ali na nossa Bíblia em ordem cronológica. Ou seja, conforme eu vou lendo os textos para os irmãos, é que o tempo vai passando. E para que o Espírito da graça se manifeste, olha a atitude de Paulo. Primeiro ele se viu, ele teve uma percepção de si mesmo. Primeiro texto que está lá, para os irmãos, porque o que acontece, irmãos? 1 Coríntios 15, 9.
às vezes você pode confundir justificação pela fé com impecabilidade. Não, pastor, eu sou justo, eu sou santo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus olha para mim e não atribui a mim pecado. Sim, verdade, você é justo, você é santo. Deus, quando olha para você, Ele não atribui pecado, mas isso não quer dizer que não há pecado em você. Você não vai chegar aqui nesse mundo no nível de impecabilidade, de não haver erro. Por isso é importante você assumir os seus erros. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de que ao assumirem os erros, elas estão aceitando condenação. Não! Paulo é alguém que se assumiu. Por quê? Porque quando você assume os seus erros debaixo da graça, você potencializa a graça na sua vida. Então, por exemplo, no seu relacionamento conjugal, quando o seu cônjuge, ele reclama algo de você, e você olha para aquilo e você fala, realmente eu preciso melhorar. Você vai diante de Deus e diz, Senhor, minha mulher não está satisfeita com isso. Me muda, Senhor, me muda, me faz um marido melhor. Você não tem problemas em admitir erros, admitir falhas. Por quê? Porque você sabe que, apesar de ser justo pela fé, você ainda comete erros. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você ainda comete erros. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 9. O Espírito da graça, o Espírito de Cristo na vida dele. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu sou o menor de todos os apóstolos. Na realidade, eu nem poderia ser um apóstolo. Pastor, mas isso é o Espírito de Cristo? Sim. Olha o que Filipenses 2, versículo 6 vai nos dizer. Filipenses 2, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora projeta o versículo 5, volta para o 5 para mim, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo Espírito. Você acha que pela sua decisão humana, pela sua força humana, você consegue ter esse mesmo sentimento? De se esvaziar, de se humilhar, e de vir e servir? Sabe por quê, irmãos? Só serve, presta atenção no que eu vou te dizer, só serve quem entende que o outro é superior. Quem entende que o outro é superior. O que Jesus fez? Jesus abriu mão da sua glória e veio nos servir. O que Jesus fez? Ele olhou para nós e atribuiu que nós somos melhores do que Ele. Tem ouvidos para ouvir isso? Porque você só serve se você tem o outro em consideração superior. Pastor Paulo está sendo aqui modesto, não é verdade? Olha, longe disso. Modéstia é hipocrisia. Modéstia é o sujeito do tipo assim, eu sei que eu sou melhor do que ele, mas eu vou falar aqui que ele é melhor do que eu. Não, Paulo não é mentiroso nem hipócrita. Paulo não fala as coisas para ficar bem com as pessoas, não. Quando Paulo diz que ele é o menor dos apóstolos, porque era isso mesmo que ele estava sentindo. Ele era menor.
Mas aí Paulo vai avançando na sua percepção da graça de Deus. Porque, irmãos, considerar o outro melhor do que nós é só por revelação. O máximo que nós chegamos é querer que o outro seja igual, não é verdade? Só que essa questão do igual é coisa de criança. O que criança faz? Você não é melhor do que eu. Por que você vai receber isso? Eu sou igual a você. Então, as pessoas não têm dificuldade para se colocarem no nível de igualdade. Pastor, mas diante de Deus não somos todos iguais? Sim, mas Paulo falou, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo falou que ele não era igual, ele era menor. Menor. Você é líder de célula, no seu discipulado, você se considera menor do que o seu obreiro ou pastor? Você, membro de célula, você se considera menor? Você, líder de célula, você se considera menor do que os liderados da sua célula? Vê, irmãos. Mas como eu disse para os irmãos, isso não é algo que você decide viver. Isso é resultado de contemplar a Cristo. Quanto mais você vê a Cristo, esse Espírito da graça, esse Espírito de Cristo vai sendo produzido em você. Quando você se considera igual, o máximo que você faz é sentar do lado do outro que é igual e esperar alguém vir lavar os seus pés. O que Jesus fez? Jesus se vestiu de roupa de servo, colocou uma toalha ali e foi lavar os pés dos discípulos. O que Pedro respondeu para o Senhor? Senhor, não, o que é isso? O Senhor vai lavar os meus pés? Não vai lavar. Aí o Senhor fala com Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Isso aqui é algo que você tem que se atentar. Na Bíblia as palavras são precisas. Jesus não falou com ele, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte em mim. Porque se Jesus falasse que Pedro não tinha parte nele, Pedro estava condenado a ir para o inferno. Porque como é que nós somos salvos? Nós somos salvos sendo enxertados em Cristo. Não foi isso que Cristo disse para Pedro. Cristo falou para Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Comigo quer dizer o quê? Relacionamento, comunhão. Aí o que Pedro fala? Se é assim, lava o corpo todo. Vê como é que é o carnal. O carnal, ele não consegue, ele não lava o pé do outro. Mas quando um vem lavar o pé dele, também ele não aceita. Aí quando Pedro ouve Jesus falando, ele fala, então lava o corpo todo. Ele leva ao extremo. Aí Jesus fala, Pedro, não precisa. Quem nasceu de novo, quem já se banhou, ele não precisa lavar-se novamente, basta somente lavar os pés. Quantos já foram lavados aqui pelo sangue de Jesus? Então é isso. E quando eu estou ministrando a palavra para você, eu estou lavando os seus pés. Por que Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar os pés, se eu não te servir, você não tem comunhão comigo? Eu já falei isso no passado, eu era de outro ministério. Na minha mente, as pessoas só gostavam de pedir as coisas para Deus, pedir, e faziam de Deus um garçom, como se Deus falasse, né, o que você quer? Isso eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Na minha mente era assim, mas olha filho, você só tem comunhão com Deus, quando você vem para ser servido por Ele. É da vontade de Deus que você vem para se servir dEle. Então você deve pedir, orar por tudo, por qualquer circunstância.
Jamais caia no engano de que você está abusando de Deus, de que você é um interesseiro, que você só sabe pedir, mas esse é o padrão. É porque nós confundimos o relacionamento vertical com o horizontal. No horizontal, você deve servir os irmãos, mas no vertical, você deve ir para receber de Deus. Você deve chegar e falar: Senhor, me salva, me salva. E o Senhor chega para você e fala: essa é a minha especialidade, o meu nome é Yeshua. De que você está precisando de ser salvo? Senhor, porque a palavra salvar, ela é sozo, não é salvação. Salvação é soteria, que é salvação do inferno. Salvar vai muito além. Salvar é salvar de tudo. Salvar de um casamento ruim, salvar da pobreza, salvar da enfermidade, salvar do ego, salvar de si mesmo. Então o homem vem: Senhor, me salva. E o Senhor fala: você vem no lugar certo. Eu sou a pessoa certa para te atender, para te servir. De que você está precisando ser salvo? Senhor, eu estou precisando de ser salvo do meu trabalho, do meu chefe. Senhor, eu estou precisando ser salvo da miséria. Senhor, eu estou precisando ser salvo do egoísmo. Senhor, eu estou precisando ser salvo de mim mesmo. Me salva, Senhor. E o Senhor fala para ele: há muita salvação para fazer na sua vida, e eu vou fazer todas. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Você precisa aprender, filho, a se servir dele. Porque quando o homem reconhece que em si mesmo ele não pode nada, ele precisa de um Salvador, prontamente ele corre e pede: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, em nome de Jesus, não deixa esse arroz queimar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ajuda aqui a ensinar esse dever para essa criança. Senhor, me ajuda aqui com essa roupa. Senhor, em nome de Jesus, diminui 2 centímetros na minha cintura. Senhor, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o Salvador. Ele está aqui para te servir. E olha, pastor, mas Jesus fez isso quando ele estava, manifesto aqui em carne. Mas olha só, o que João, o apóstolo João vai dizer do Cristo ressurreto lá em Apocalipse? João vai dizer que ele viu Jesus numa veste de servo, andando por entre os candelabros. Ele estava cuidando, guardando a igreja, servindo a igreja. E Jesus também conta uma parábola, está lá em Lucas 12:37. Jesus conta o seguinte: que o Senhor, olha só o que ele diz: bem-aventurados aqueles servos a quem um Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir aqui é vestir de uma roupa de servo, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Eu sei que às vezes você pensa que na glória você vai ser servido pelos anjos, mas o que Jesus falou? Na glória, Ele mesmo vai te servir. É por revelação. É por revelação. Ele mesmo te servirá. Ele mesmo te servirá. O próprio Senhor. Quem experimenta o Espírito de Cristo, ele fica nessa posição. São todos melhores do que eu. São todos. Mas Paulo não parou por aí. Conforme Paulo foi crescendo, projeto, por favor, Efésios 3:8. Olha o que Paulo fala. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não vai parar, Paulo? Eu sou o menor dos apóstolos, mas agora Paulo diz:
eu sou melhor do que todos os santos. Todos os santos. Eu sou menor do que todos os irmãos. Eu ainda não estou nesse nível, mas estou avançando para lá. Porque você conhece irmão que é menor, irmão que é pequeno, e você falar, eu sou menor do que esse irmão. Esse é o nível do Espírito de Cristo, do Espírito da graça na vida de Paulo. Eu sou menor que os apóstolos. Você quer saber de uma coisa? Eu sou menor do que todos os irmãos. Eu estou no lucro de caminhar com esses irmãos. São todos crentes vencedores. O líder de célula que manifesta o Espírito de Cristo, a célula dele cresce. Quando ele olha para os irmãos da célula e diz, são todos melhores do que eu. O que é isso? Eu sou privilegiado de liderar esses irmãos, eles são melhores do que eu, é gente mais santa do que eu, é gente com mais sede, fome de Deus do que eu, é gente mais santificada, consagrada ao Senhor do que eu. Quando você tem essa revelação, você serve esses irmãos. Entende o que eu estou dizendo? É por revelação. Ah, pastor Paulo falou isso, como eu disse para os irmãos, porque ele era modesto. Não! É porque era verdade. Paulo não era hipócrita, Paulo não estava falando mentira, era verdade. Ele se via menor do que todos os irmãos. Pastor, por que é isso? Porque quanto mais você entende o Espírito de Cristo, mais você percebe o quanto você não é e o quanto você não tem. Então, filho, nós estamos crescendo na revelação da graça de Deus. Sabe o que isso vai gerar em nós? Abandono de toda soberba, abandono de toda arrogância e um sentimento de que eu não sou e eu não tenho. Tudo é graça de Deus. Então eu não sou melhor do que os outros apóstolos, eu sou menor do que os outros apóstolos, e eu sou menor do que todos os outros irmãos. E Paulo estava crescendo nisso. Quanto mais Paulo crescia, mais ele via o seu pecado, mas ele não via o pecado dele debaixo de condenação. Ao ver o pecado dele, ele está exaltando a graça de Deus, ampliando, magnificando, mas Paulo continua crescendo. Lá em 1 Timóteo 1,15, olha o que vai dizer. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra aqui é o Evangelho, a palavra do Evangelho. Paulo está dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então Cristo não veio salvar gente boa, não veio salvar o justo, não veio salvar as pessoas que se acham melhores. Jesus veio salvar quem admite, sou pecador. Só esses são salvos. Se você não tem pecado, não precisa dele. Se não há pecado na sua vida, você não precisa de Salvador. Por quê? Porque esse é o Evangelho, que Cristo veio, desceu da glória para salvar os pecadores. E Paulo foi crescendo nesse entendimento. Paulo falou, se Cristo veio salvar os pecadores, e eu quero receber dessa graça, eu não somente sou menor do que os outros apóstolos, eu não somente sou menor do que todos os santos, mas eu também sou o principal dos pecadores. É preciso muita luz de Deus, porque quando eu vejo um homem que tem coragem de estuprar uma criança de 10 anos, eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu ainda não tenho essa revelação, mas estou caminhando para lá. De passar numa rua Manaim, olhar um drogado, caído, engasgando no próprio vômito, e ter esse sentimento.
eu sou mais pecador do que ele. Isso não é uma decisão, isso é resultado de revelação. Quanto mais nós contemplarmos a Cristo, quanto mais nós tivermos luz do Evangelho da graça, vai ter esse resultado em nós. Sou menor do que os outros pastores, sou menor do que todos os irmãos, e dos pecadores eu sou o principal. Só pela luz de Deus, irmãos, para ter esse nível de revelação. E olha, a luz de Deus, ela está resplandecendo no meio da igreja. O Senhor veio, está dando revelação para nós. E é esse caminho que nós estamos trilhando. É nesse nível que nós vamos chegar. Fala assim comigo: o caminho da graça é para baixo, não é para cima. Entende o que eu estou dizendo? Não é para cima. Sou menor do que os outros apóstolos, sou menor do que todos os santos, sou o principal dos pecadores. Você não vai ouvir isso em uma palestra motivacional de coaching. Se Paulo chegasse e dissesse: eu sou o maior dos pecadores, o que é isso, Paulo? Não, tem uma coisa errada com você. Repita comigo: eu sou um vencedor, eu posso, eu sou o cara, você é. Não é evangelho. O resultado da revelação do evangelho, da graça de Deus é: não sou menor, sou o pior dos pecadores. É o resultado. Quantos estão entendendo a pregação? É o resultado. A graça é uma loucura, só entende a graça por revelação. Que o Espírito abra os seus olhos nessa noite, você possa contemplar. Olha, eu sei que a princípio você fica assim meio, mas dentro de você o Espírito Santo está ministrando. Isso é verdade. Quantos testificam que é verdade? É verdade. Você não vai conseguir isso se esforçando. Isso vai ser um resultado de revelação na sua vida. Mas lá em 2 Timóteo 4,14, Paulo está escrevendo para Timóteo, já está no final do ministério dele. Paulo vai dizer que: Timóteo, eu estou sozinho, abandonado, traz a minha capa que o inverno está chegando, né? Traz também para mim os livros, vem logo, Timóteo, porque não tem ninguém aqui. Paulo está dizendo que todos os abandonaram. E Paulo está dando umas orientações para Timóteo. E ele está dando uma orientação sobre um sujeito chamado Alexandre o Latoeiro. Latoeiro aqui é tipo calheiro, lanterneiro, mexia com coisas assim naquela época, calha, essas coisas. E olha o que ele diz: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Essa é uma palavra que algumas pessoas gostam de usar, né? Deus te pague. Se você para no sinaleiro e você dá uma oferta, dá uma esmola, ele fala: Deus te pague. Agora, se você mantém os seus vidros fechados, ele também fala: Deus te pague. Não é verdade? Então não importa o que você faça, é Deus te pague. Algumas pessoas usam esse texto para dizer: cuidado, o que você vai fazer comigo? Deus te pague. Porque na mente dele, se você cair na mão de Deus, você está frito. Deus vai te esmagar. Só que quando você lê um texto, você não pode pegar o texto isolado, fora de contexto. Porque senão aqui você ia dizer: pastor, mas Paulo não tem o Espírito de Cristo. Porque como é que Paulo manda coisa ruim para a pessoa? O Alexandre Latoeiro, Paulo está dizendo: Deus vai te dar a paga, Alexandre Latoeiro, segundo as suas obras. Porque o Espírito de Cristo não é isso. A Bíblia diz que Cristo estava na cruz.
Ele foi chicoteado, humilhado, rejeitado. E aí lá na cruz, Cristo falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas realmente eles não sabiam? Sabiam. Os fariseus sabiam que o julgamento de Jesus foi injusto, que Jesus estava morrendo inocentemente. Eles sabiam. Mas Jesus olhou e falou: Pai, não lhes impute esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque você sabe, no Velho Testamento, se você matasse alguém, você tinha que morrer pelo seu pecado. O animal, o sangue do animal não era suficiente para apagar aquele pecado, para pagar por aquele pecado. Então a condenação é: matou, morreu. Mas na cruz, Jesus estava falando daqueles que o estavam matando e falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus colocou todos os pecados na ignorância, porque o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo é capaz de perdoar todos os pecados. Estevão, um discípulo de Jesus, estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que então o corpo de Estevão resplandeceu, os céus se abriram, o próprio Cristo em pé para receber Estevão. E o que Estevão falou? Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Esse pecado de me apedrejar não coloca na conta deles. Estevão manifestou o Espírito de Cristo. Pastor, então e esse texto de Paulo? Por isso que você tem que olhar o contexto. Lê o próximo versículo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente o que, irmãos? As nossas palavras. O que Paulo está dizendo? Alexandre o Latueiro resistiu à palavra. Qual que é a palavra que Paulo pregava? Do Evangelho da Graça. Alexandre Latueiro resistiu à mensagem do Evangelho. Resistiu como? Perseguindo Paulo, atrapalhando a vida de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele resistiu à mensagem. Se resistir à mensagem, Deus paga ele segundo as obras dele. Mas continua o texto, olha o que vai dizer. 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Irmãos, Paulo escreveu, como eu disse para você, 75% do Novo Testamento, plantou várias igrejas, e ninguém, olha que deslealdade, estava sozinho no final do seu ministério. Antes, todos me abandonaram. E o que ele diz no final? Que isto não lhe seja posto em conta. O que Paulo está dizendo aqui? Se você está resistindo a mim, se você está se opondo à minha pessoa, está perdoado. Que isso não seja posto em conta. Mas se você está resistindo à mensagem do Evangelho, que Deus te pague segundo as suas obras. Mas nós agimos assim? Não, nós agimos é o contrário. Se fala mal de mim, a pessoa ira. Mas se fala mal do Evangelho, tudo bem. Mas Paulo está dizendo o quê? Se é contra a minha pessoa, já está perdoado, não tem problema nenhum. Agora, se é contra o Evangelho, Deus te dá a sua paga. Por quê? Porque a pessoa que resiste à mensagem do Evangelho, que é a única mensagem de salvar o homem da condenação eterna, ela se torna inimiga de todos os homens. Porque ela está privando os homens de serem salvos. Olha como é que isso é sério, irmãos. Quando forem contra você, perdoa, Senhor, não leve isso em consideração. Mas se levantarem contra a mensagem do Evangelho, paga segundo as suas obras. Quantos entenderam o princípio aqui? Paga segundo as suas obras. Para nós encerrarmos, queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Olha o que Paulo vai dizer. Vou piorar as coisas para o seu próprio bem. Olha o nível que Paulo chegou. Romanos 9. Lá em Romanos 9, Paulo vai falar algo muito sério. Muito sério. E olha, o que ele vai falar é
tão sério que primeiro, Romanos 9, que primeiro ele faz uma introdução para falar para os irmãos: eu não estou mentindo, o que eu estou falando é verdade mesmo. Olha o que ele diz: digo a verdade em Cristo, Cristo é minha testemunha, o que eu vou falar não é mentira, testemunhando comigo no Espírito Santo, o Espírito Santo é minha testemunha, o que eu estou falando agora não é mentira, é verdade. E a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema é amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória. Olha o nível que Paulo chegou. Paulo falou: os meus irmãos, os meus compatriotas, aqueles que me perseguiram, que resistiram a mim, se isto fosse possível para gerar salvação na vida deles, que eu seja amaldiçoado, anátema. O que é ser anátema? É ser condenado ao inferno. O que Gálatas 3 vai dizer? Que Jesus Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Deus chamou tanto, que Ele morreu, foi condenado ao Hades, ao inferno, no seu lugar. E o que Paulo está dizendo? Se isso fosse resultar em salvação, eu morreria por eles. Eu seria condenado no lugar deles. Isso é um sentimento vicário. Se eu ainda estou crescendo, se eu ainda não estou no nível de falar que eu sou o pior dos pecadores, quanto mais nesse nível. Jamais passou na minha mente, nem por parente, falar que eu ia para o inferno para ele ser salvo. Mas é esse resultado que é gerado na sua vida, quando você contempla o Senhor. Primeiro Paulo declarou: sou o menor dos apóstolos. Depois Paulo avançou e disse: sou menor do que todos os santos. Avançou mais: os pecadores, sou o pior deles. Mas agora Paulo chega no nível: se a minha condenação resultar em salvação, eu mesmo seria anátema para que eles fossem salvos. Vê como é que isso é sério, tão sério, como eu disse para os irmãos, que ele precisou introduzir falando: o que eu estou falando é verdade, na presença do Espírito Santo, Cristo, não estou mentindo, é verdade. Esse é o caminho, irmãos, que a graça vai produzir em nós. Esse é o caminho. Talvez você ouve essas palavras e pensa: isso está tão distante de acontecer na minha vida. Isso é irreal, ninguém chega nesse nível. Paulo chegou. E é para esse nível que a revelação de Deus quer te levar. É para esse nível. Mas como eu disse para você, isso não vai ser resultado de uma decisão humana, de um esforço humano. Paulo não precisou trilhar 5 passos para ser como Cristo, 10 passos, 10 atitudes para ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito que Cristo teve. Não, isso foi resultado de contemplar o Senhor, de ver. E a cada dia nós temos ministrado o Senhor, a mensagem do Evangelho, e é por esse caminho que nós vamos trilhar e vamos chegar. É esse caminho. Como eu disse para você, não é simplesmente um padrão moral de boa conduta. É óbvio que você vai ter uma boa conduta sim, mas é um nível mais elevado. É ter o mesmo Espírito de Cristo,
o Espírito da graça em todas as áreas, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos ministeriais, em todas as circunstâncias, manifestar o Espírito de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto os irmãos vão ministrar a canção, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te conduzir por esse caminho. Você vai declarar: Senhor, não dou conta de exercer isso nem dentro da minha casa, com a minha mulher ou com o meu marido, nem dentro da minha casa, quanto mais fora. Mas o Senhor vai me conduzir para esse nível. Os meus olhos serão descortinados e eu contemplarei o meu Senhor. E o que vai ser gerado na minha vida é o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito da graça, o Espírito do perdão, o Espírito que é melhor do que eu. Não me considero melhor do que ninguém são melhores do que eu, e por isso eu os sirvo. Estou para servi-los. Quantos dizem amém? Aleluia. O início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se vê. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ele deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar da escravidão. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele és. Oh, quão maravilhoso és, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará.
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome mais forte que tudo, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, neste lugar, nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Você pode ver também. Ouço cadeias quebrando. Declare. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Aleluia. Quando eu comecei a preparar a palavra para os irmãos, teve um dia que eu não tive que me quebrantar diante do Senhor. E é o sentimento de ver que é isso mesmo, que tem que ser assim mesmo, mas é o sentimento também de incapacidade para chegar nesse nível. Mas cada vez o Senhor ministrava: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu já estou fazendo. E aí eu ficava pensando: Senhor, como é que eu vou terminar uma reunião como essa? Qual que vai ser o sentimento no coração da igreja? Rejeitar todo o sentimento de condenação. Você não pode se sentir condenado ao ouvir uma palavra dessa. Mas rejeitar também todo o sentimento de incredulidade, do tipo que não é possível chegar nesse padrão. Qual que é o sentimento correto? Qual que é a resposta correta numa palavra dessa? Que eu ministrei para os irmãos aqui é comida sólida. Sólida. É preciso de revelação para entender a grandeza e o nível de viver nesse patamar. Mas é para esse nível que o Senhor quer te levar. Eu queria orar encerrando a nossa reunião. Depois nós vamos passar 2 vídeos. Vou encerrar a transmissão.
que esses vídeos não vão ser passados via transmissão. Um vídeo do pastor, são vídeos rápidos, tá, irmãos? Um vídeo do pastor Luiz liberando uma palavra profética para a sua vida por causa da nossa oferta. Então fique para receber. E um vídeo, vamos chamar assim, um clipe da nossa live dos Radicais Livres. Foi poderosa essa live, amém? E o irmão Jackson, né, fez aí um clipe dos melhores momentos. Nós vamos compartilhar com os irmãos aqui, amém? Feche os seus olhos, erga suas mãos como quem está recebendo, porque essa transformação, ela é recebida. Ela não é resultado de um esforço humano, de uma decisão humana de se parecer com Cristo nesse nível. Ela é recebida pela graça. Pai, dá aos teus filhos nessa noite entendimento, clareza quanto ao Espírito de Cristo. Senhor, que possamos, assim como o apóstolo Paulo, crescer nessa graça, crescer nessas respostas, que possamos ter o mesmo sentimento que foi gerado em Paulo. Não se via melhor do que os outros apóstolos, não se via nem melhor do que os outros irmãos, mas se via pior do que os pecadores, e era alguém disposto a dar a própria vida para que outros pudessem ser salvos. Dá-nos esse mesmo sentimento. Gera, Pai, no coração da sua igreja esse crescimento como resultado de revelação da graça. O mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito da graça, que possa permear todas as decisões dos nossos irmãos, toda a análise, toda a vivência possa ser debaixo desse Espírito, o Espírito de Cristo.